versículo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Esses dias eu tenho meditado muito neste capítulo. Como eu falei ontem, é o livro dos achados e perdidos. E eu quero mencionar a última referência dos achados e perdidos deste capítulo, onde fala sobre o filho pródigo. E um trecho aqui me chamou muita atenção. A última parte, os últimos versículos do capítulo 15, a partir do versículo 25, diz assim, capítulo 15, versículo 25 em diante, diz assim a palavra de Deus. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele, ou seja, insistia para que ele entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esses dias Deus vem falando muito ao meu coração e vem tratando comigo acerca deste texto. Por quê, irmã Jaqueline? Não necessariamente sobre o filho pródigo eu quero falar nesse instante. Mas eu quero fazer menção sobre o comportamento do irmão mais velho, que se entristece ao ver que o pai oferecia uma festa, porque o seu filho, que havia se afastado de sua casa, que havia ido viver segundo os seus desejos, havia ido para uma terra longínqua, agora esse filho volta, se arrepende, pede perdão ao pai. E o pai, claro, sempre amoroso, porque todo pai, por mais que o filho erre, ele sempre está de braços abertos para receber o seu filho de volta, para lhe apoiar, para lhe perdoar. Pelo menos é isso que tem que ser, é assim que tem que ser. E esse pai não tem um comportamento diferente do que devia ser. Mas ele recebe o seu filho com alegria. Só que o seu irmão, que sempre esteve ao lado do seu pai, ele se entristece. E ele diz, mas quando ele ouve o barulho da música e vai se aproximando da casa, ele que estava no campo trabalhando e chega e ouve o barulho das comemorações, o texto é claro quando vai dizer que ele chama um servo e pergunta o que está acontecendo, e ele diz, olha, teu pai decidiu matar o novelho, o bezerro cevado e fazer uma grande festa, porque teu irmão voltou são e salvo. Glória a Deus. E aí o filho fica do lado de fora fazendo birra, não queria entrar para participar da festa, para se alegrar com seu pai, com seu irmão, que há tanto tempo ele não via. E aí o texto diz que o pai sai, pergunta o que estava acontecendo, porque o filho não queria entrar, né? E aí ele diz, não, pai, porque a vida inteira eu estive contigo, tu nunca matastes um cabrito para que eu comemorasse alguma coisa com os meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que gastou tudo o que o Senhor tinha, agora o Senhor mata o bezerro cevado e faz uma grande festa. E eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Porque, veja bem, muitas vezes o irmão mais velho, ele não aceita a forma como o pai nos recebe. Eu vou falar aqui numa linguagem espiritual e eu creio que quem está ligado está entendendo. É que muitas vezes o filho pródigo se afasta e quando ele volta,
né? Quando ele volta, que o pai decide recebê-lo com anel no dedo, com roupas novas, com sapato para os pés, decide fazer uma festa, decide comemorar. Às vezes os irmãos mais velhos não gostam da forma como o pai nos recepciona. E às vezes alguém diz assim, como esse filho mais velho, mas eu já estava aqui há tanto tempo. Por que aconteceu com ele? Por que recebendo ele dessa forma, com toda essa amabilidade, com toda essa recepção, com todo esse calor? E muitas vezes, meus irmãos, a gente se entristece, porque a gente pensa que os nossos irmãos era para se alegrar com a nossa vitória. Era para se alegrar quando a gente se levanta. Era para se alegrar quando o Pai nos recebe e nos recebe com alegria. A gente fica triste porque muitas vezes a gente pede oração, a gente conta a nossa história e o irmão mais velho até ouve, mas quando o irmão mais velho fica sabendo que a gente saiu daquela situação difícil e que Deus nos abençoou, que Deus nos recebeu, que Deus nos levantou, que Deus nos honrou, o irmão mais velho fica triste. E eu sei que eu estou falando para pessoas que têm se entristecido muito porque diz, irmã, eu pensei que fulano e cicrano, que são meus irmãos, fossem se alegrar com o que Deus tem feito na minha vida. Mas ao contrário disso, eles têm se levantado para me perseguir. E eu tenho ficado triste, eu tenho ficado angustiada, porque eu pensei que eles iam se alegrar pelo que Deus está fazendo na minha vida, só que não é isso que está acontecendo. Ei, eu quero falar para você que está passando por isso. Você não deve se entristecer. Você pode, mas não deve se entristecer. O importante é o que o Pai pensa ao teu respeito. O importante é que o teu pai te recebeu de volta, te recebeu de braços abertos, decidiu te colocar roupas novas, decidiu te dar calçado novo, decidiu colocar anel no teu dedo, decidiu te honrar, decidiu te levantar, decidiu te abençoar. E não importa o que os irmãos mais velhos pensem. Oh, aleluia! Não importa se os irmãos mais velhos não concordam. Não importa se os irmãos mais velhos não aceitam. Não importa se os irmãos mais velhos não entendem o propósito de Deus. Porque por aí está se pregando um evangelho onde é melhor ver o irmão morto, enterrado, desprezado, sem receber mais oportunidades, do que um evangelho onde a gente fica feliz quando Deus levanta, quando Deus restaura, quando Deus ajuda. E isso é comportamento de irmão mais velho de pródigo. Não é comportamento daqueles em que o Pai se agrada. Está por aí um evangelho que a pessoa se errou, não recebe mais oportunidade. Está se colocando na mente das pessoas um evangelho que, não, errou, está marcado para o resto da vida. Não tem mais que cantar, não tem mais que pregar, não tem mais que sair na lista, não tem mais que trabalhar. Quem foi que disse isso? Todas as vezes que o filho pródigo se arrepender, voltar, pedir perdão, o pai vai receber de braços abertos, vai levantar, vai honrar, vai colocar anel no dedo. Oh, aleluia! Esse é o evangelho do Senhor Jesus, que vai buscar o que está perdido, o que está caído. É o evangelho do Senhor Jesus que deixa as 99 e vai buscar uma ovelha que está desgarrada. Esse é o evangelho, meu irmão. Então, quando vier um pródigo, quando vier um que pecou, um que fraquejou, e você vê Deus exaltando ele, abençoando ele, levantando ele, se alegre. Porque você que já está na casa do Pai tem tudo. Foi o que o pai disse para o filho. Meu filho, você tem tudo, sempre esteve comigo. Você tem tudo. E deve se alegrar quando o irmão seu, que estava quase morto, ressuscitou, reviveu, voltou à casa do Pai. Você deve se alegrar, deve banquetear-se e se alegrar, festejar junto com ele e com o Pai. Porque esse teu irmão, independente de sangue ou não, estava morto e reviveu. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Um evangelho de chances, de oportunidades. Um evangelho de restauração.
Nós precisamos acordar para essa verdade. Nós precisamos acordar, porque evangelho é isso. Não é pessoas intocáveis, como alguns ministérios querem que a pessoa seja. Não é pessoas perfeitas, porque nenhum de nós somos. Nenhum pastor é perfeito, nenhuma missionária é perfeita, nenhuma dirigente do círculo de oração é perfeita, nenhum obreiro é perfeito, nenhum membro é perfeito, nenhum congregado é perfeito. A diferença é que alguns pecados são expostos e outros não. É só essa a diferença. Mas eu vou parar por aqui, porque senão o caldo vai entornando, vai ficando mais grosso. Sabe o que importa? Não se entristeça não, se os irmãos mais velhos não aceitam o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe o que importa? É que você está de pé e vai continuar de